Este programa é patrocinado por Boa noite à mulher moçambicana, boa noite ao telespectador que está desse lado a assistir o programa. Está a iniciar-se o nosso Histórias, Negócios e Conquistas. E hoje eu venho com muito prazer, trajada de capulana, para representar a nossa moçambicanidade. Afinal de contas, estamos no mês da mulher moçambicana. É notável o desequilíbrio entre mulheres e homens no nosso país e fora do nosso país também. Digo, no mundo inteiro, não é? Pois então, é notável também que ano após ano, estas mesmas mulheres estão a crescer. Estamos a crescer, estamos a empreender cada vez mais. O programa de hoje é muito especial, porque é em particular sobre a mulher. Sim, teremos só entrevistadas que vão falar das suas atividades, porque nós, mulheres, estamos a empreender nas mais diversas atividades existentes. Tal como muitas mulheres no nosso país, esta mulher de quem vos falo também sofreu aquela pressão que a nossa sociedade impinge-nos de alguma forma, que é valorizar o homem e inferiorizar a mulher. Graças a Deus, esses tempos já estão a mudar. As mentes moçambicanas estão a mudar. Mas ela não se deixou abater pelas dificuldades, não se agarrou às dificuldades. Ela conseguiu erguer-se e manteve a sua chama acesa. Hoje, ela é uma mulher independente e conseguiu, sim, ser fundadora da Associação Ixicãoe. Então, acompanhe o trabalho bonito da Judite Fondo. uma história ligada à vontade do pai de preservar a língua dos seus antecessores, passando-a de geração em geração. A família de Judite Fondo partiu de Maputo para fixar moradia em Inhambane, no distrito de Zavala. Bem, minha infância foi boa, com momentos um pouco amargos, mas foi boa como de toda criança. Momentos amargos da minha vida foi quando nós tivemos que nos transferir daqui, né? E fomos viver em Zavala. Zavala, onde é a terra natal dos meus pais, porque eu sou chove. E muito orgulho, estou feliz por ser mesmo chove. Então passamos para lá, porque o meu pai dizia que nós não falávamos a língua chope, falávamos mais ronga e português. Então nós tínhamos que ir conhecer as nossas raízes. Então foi quando eu passei para Zavala. Então uma criança, porque nem era adolescente, ainda era criança, saí daqui para Zavala, 18 quilômetros para a escola, e para tirarmos água era muito distante. Então foi momentos não muito bons. Mas depois comecei a me integrar e passei a gostar. Mas a estadia em Zavala foi curta, pois voltou a Maputo pouco tempo depois. A nova vida em Maputo coincidiu com a nova vida que carregava dentro de si, e na grande cidade ela teve a primeira filha. Quando eu venho a Maputo, venho quando passei para a quinta classe e passei a viver com o meu irmão ali no bairro dos Pobres, mesmo ao lado do Hospital de Macamo. Tem um bairro pequenino ali de 28 casas. Foi ali que eu passei a viver com o meu irmão, na casa número 2, porque as casas estavam enumeradas. Passei a viver com o meu irmão e foi ele que me criou. Depois eu estudei na escola secundária de Languene. E depois disso, passado um tempo, sabe como é que é a adolescência, né? Então, fiquei grávida. E pronto, esquece a minha filha, que já não está entre nós, né? O rebento que carregava obrigou-a a começar a trabalhar, mas durante o período em que esteve no seu primeiro emprego, ela ficou quase um ano sem salário. O meu primeiro emprego, eu trabalhei na Hidromoque, em frente a Romos. Eu, quando fico grávida, na adolescência, também passei por dificuldades. Então, antes havia o JM, onde o secretário era um vizinho nosso lá.
Então falei com ele, ele me entregou lá. Mas eu fiquei quase um ano que eu trabalhava e não tinha salário, mas para garantir o emprego eu tinha que trabalhar. Depois de passar por vários trabalhos, Fondo decidiu assumir riscos e começar uma nova fase da sua vida. Ela resolve começar a trabalhar por conta própria. Depois comecei a fazer negócio de venda de roupa. Primeiramente ia comprar na África do Sul, fazia roupa, vendia roupa cá e depois fiz o que mais? Tive um salão de cabeleireiro e depois tive uma mercearia. Ao mesmo tempo que trabalhava, ajudava a resolver os problemas de amigas e familiares. Este simples ato fez nascer uma agremiação de coração enorme e que ficou conhecida como Associação Hishikawe. A ideia era de ajudar uma outra, né? Era de ajudar, criar aqueles grupos de stick. Então, eu ainda tinha o salão de cabeleireiro, ainda tinha a mercearia. Só que, ao andar dos tempos, quando a associação começou a crescer, comecei já a ter esta missão de cuidar de pessoas desfavorecidas. Então, o que aconteceu? Todos os produtos que estavam na mercearia, comecei já, não aguentava quando alguém vinha me dizer que estava a passar fome. Então, comecei a dar, a oferecer, né? Foi quando parei com a mercearia, continuei com o salão de cabeleireiro, mas já não era uma coisa já constante, porque tinha mais a fazer já esta parte cá por causa da causa. Mas mesmo assim eu nunca deixei de fazer alguma coisinha para poder aguentar com as despesas e ajudar o meu marido em casa. E foi aí que eu comecei já a fazer pequenas encomendas, não assim muito grandes, fazia pequenas encomendas. Antes fazia-se muita massa, então eu fazia pratos decorativos com massa, fazia bolos à minha maneira. Então fui vivendo assim mesmo. Então depois comecei a ter, quando entrou aquele negócio da venda de não casas, qualquer coisa que a pessoa pedia para vender, eu vendia, ganhava uma pequena comissão dali. Então, pronto, até hoje. No começo, a associação era generalizada e tentava ajudar a todas as mulheres, mas algum tempo depois, ela passou a dedicar-se em ajudar um grupo bastante sensível. No princípio, era só para mulheres no todo ele, né? Mas depois fomos recebendo muitas mulheres vivendo com HIV e calhou a minha filha também, família, né, entrar, a minha filha também doente, as minhas irmãs. Então acabamos nos focalizando a estas mulheres vivendo com HIV. Sim. E daí cresceu a associação, não tínhamos espaço. O primeiro espaço que eu tive foi numa escolinha, porque agora temos uma escolinha comunitária que está mesmo no bairro do Bagamoio. Foi aí onde nós começamos a ter espaço próprio e depois passamos para aqui. Foi quando eu consegui um espaço na Missão Roque. Mas só que na Missão Roque, atrás da Missão Roque, era um espaço maior. Só que eu estava ao lado de uma igreja e sempre calhavam meus com horário. Quando eles estivessem a orar, eu lá com o meu microfone a mobilizar as pessoas para que possam prestar atenção à saúde, o uso do preservativo. Então isso incomodava sempre. Eles vinham pedir, nós ali estamos a orar, vocês estão a falar do preservativo. Eu disse, é minha missão também, não tenho como. Então quando eles sugeriram trocar o espaço e com este, então quando cheguei aqui, vi, né? Porque tinha uma casinha, tinha água, para mim já era vantajoso. Então fizemos esta permuta, é quando eu passei para aqui. Então aqui começamos a lutar, pedindo parcerias, apoios e mesmo eu naquilo que eu conseguia fazer, porque além de estar a cuidar dos doentes, eu sou também veterinária. O trabalho com as mulheres seropositivas era intenso, o que obrigava a dedicar menos tempo ao salão de cabeleireiro, até então sua fonte de sustento. Por isso, teve de afastar-se do negócio para continuar a desenvolver o seu espírito altruísta. Eu nasci numa família muito pobre. Minha mãe conta, né? Lembro-me um bocadinho só, mas ela sempre conta-me que ela foi pedinte na rua, então para poder nos criar. Então, antes dos padres católicos,
né, darem uma casa para ela poder viver ali na Missão José de Lhanguene. Então, eu acho que foi a partir daí, não porque... Eu acho que é uma coisa de Deus dentro de mim, porque minha mãe sempre contava, então nasceu aquele espírito de eu também querer ajudar as outras pessoas, que não sou eu. Os meus irmãos também todos são assim, gostam de ajudar. Então, eu via as pessoas na rua, pediam esmola e eu dava. Só que acabei tendo uma ideia de passar a fazer uma panela de sopa em casa. Então, sempre eu indicava as pessoas em minha casa para eles passarem de lá, tomar uma sopa ou alguma coisa que eu tivesse. Mas muito antes de criar a associação. Foi daí que depois, quando criei a associação, comecei a fazer muita mistura, né? Já ajudava as pessoas na rua, crianças, né? E as mulheres vivendo com HIV. Foi quando os Médicos Sem Fronteira falaram comigo por causa das minhas idas ao hospital várias vezes. Então, acabei criando esta associação. Quando criamos a associação, é quando me perguntaram, afinal, qual é o seu objetivo? Escolha uma coisa. Então, é quando me focalizei a mulher vivendo com HIV. Mas nunca deixei de apoiar outro tipo de causa. A Associação Ixicamwe não visa lucros, tem um único objetivo de reverter a difícil situação a que diversas mulheres estão submetidas por causa da sua condição de seropositivas. Para manter de pé este nobre objetivo, a agremiação depende essencialmente da ajuda de pessoas e instituições de boa vontade. Tem pessoas, na verdade, que são sensíveis às causas das mulheres. Então, tenho essas pessoas que me apoiam, tenho igrejas também, algumas que me apoiam, e tenho esta parte mais bonita que é da ação social. Finalmente ouviu falar, né? Finalmente eu consegui este apoio do INAS, que eles dão cesta básica à associação para 250 pessoas. Então isso já é um grande apoio. Então a minha carga já começa a ser mais um bocadinho leve. Apesar de sentir dificuldades em obter produtos suficientes para apoiar as pessoas, a Associação Ixicamwe calcula que a sua ação ajuda a mais de 3.000 pessoas. A ajuda é também através da realização de casamentos coletivos. A ideia dos casamentos coletivos, ele começa assim, porque eu ainda nos princípios da associação sempre nos reuníamos um grande número de mulheres. Então, houve uma história de uma senhora chamada Luísa que sempre ela ia para Machamba acompanhada de uma outra que era casada e sempre pedia emprestado o anel. Estava pedindo emprestado o anel para ela poder pôr no dedo e quando voltasse sempre dizia, dê-me o anel de volta. Não, estou a pedir para ficar mais um bocadinho. Então, quando me contaram essa história, então o Espírito Santo também me tocou e teve essa ideia de criar esses casamentos. Os primeiros foram 3. Depois foram 12, depois foram 50, por aí. Fui crescendo até aqui, já mais ou menos 300 pessoas já se casaram, sim, já oficializei. A Associação Ixicamwe tem a sua sede em Maputo e tem mais de 100 voluntários. Posso ganhar investindo em ações? Tal como uma semente plantada pode crescer e dar frutos, também as ações podem crescer e dar rendimento. Quando compras ações de uma empresa que cresce, podes ganhar parte dos lucros. E quando o valor das ações sobe, podes vender por um preço mais alto do que compraste. E assim, ganhas. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. A Associação Ixicamwe faz sucesso internacional. É conhecida assim mundialmente. A Mamã Judite Fondo inspira-nos com o seu trabalho e mostra-nos que é possível alcançarmos sim os nossos objetivos. É possível nós chegarmos onde nós queremos chegar. E porque o programa de hoje tem muito e muito mais mesmo, falo-vos da mulher empreendedora que eu vou apresentar a seguir. Esta mulher apanhava garrafas na rua para poder revender e acordava às 4 da manhã para vender o seu pão. Pão este que conseguiu pôr os seus filhos a estudar e a serem os homens que são hoje. Falo-vos da Maria Cacilda Fernandes, esta mulher que vem de baixo, que passou por muitos momentos difíceis,
até por doença grave, mas conseguiu reerguer-se e ser esta mulher independente e empreendedora que é hoje. Acompanhe a história da Maria Cacilda Fernandes. Ela deu os primeiros passos da sua vida em Inhambane, no distrito de Zavala. Filha de uma enfermeira, profissão que mais tarde também seguiu, Maria Cacilda mudou-se muito nova para a antiga Lourenço Marques, onde fixou moradia, mas antes passou por Namaacha e Magude, sempre vivendo com a mãe. Chega a Frelimo em 74, eu estava no Zemacama a trabalhar como auxiliar dos serviços. Depois fiquei muito doente, suspendeu o meu trabalho. Mas eu já fui praticante da enfermagem, fazia partos, materno-infantil. Então pronto, fiquei muito doente, então suspendeu o meu trabalho. Casei, voltei do lar, fiquei em casa. É precisamente pelos filhos que a mulher nascida em Zavala decidiu reinventar-se. Uma das alternativas foi a venda de refrigerantes e bebidas espirituosas adquiridas na África do Sul. O negócio não deu certo, mas não desistiu. Eu vi que aquilo não estava a dar certo, porque alfândega não é fácil. Então pronto, parei, fiquei. Então comecei a vender pão. Madrugada ia comprar pão, depois de pão, vendia nas casas. Até 5 horas estava na padaria, 6h45 já tinha acabado 170 pães. A distribuir nas casas e ficava com os lucros, então ia comprar pão no dia seguinte, sucessivamente assim. Eu não tinha casa, comprei um terreno em 99 por 10 mil. Fui encontrar aquela senhora, paguei 4 mil, então paguei pouco até acabar. Depois daquilo ali, pronto. Comecei a juntar blocos também, pouco. A vender pão. Andava a apanhar garrafinhas, esse de 2 gemes. Andava a apanhar, então enchia o caminhão e ia vender. Então comecei a fazer um quarto de sala. Eu vivia numa casa de caniço, coberta com palha. Quando separei-me com meu marido, pronto. Fui comprar esse terreno aí, viver com os meus filhos, para sustentar os meus filhos, não foi fácil. Foi um desafio muito grande. Para ir para a escola, para comer, não foi fácil. Então pronto, apanhei garrafinhas, enchia o caminhão e ia vender. Então pronto, comecei a juntar bloco, pouco. Aquilo ali então vem o meu tio, vem contar, diz que estes blocos aqui chegam para fazer um quarto de sala, então fez um quarto de sala. Andou, aumentei mais um quarto de sala. Andou, fez uma varanda de chapas. Parei, vi que aqui já tenho o teto. O que eu faço? Com o stick daquele pão que eu entrego do fim do mês, porque há pessoas que pagavam do fim do mês. Já eu tinha 6 clientes que pagavam no fim do mês. Eu saía com uns 4 a 5 mil de lucro de pão, de mensalidade. Então eu pegava naquele valor ali, então comprei congelador, comprei geleira, fechei o muro, fiz a minha casa, então pronto. Agora eu tenho que arranjar a minha reforma. A minha reforma que eu arranjei é o quê? Comecei a juntar as mesas. Comecei por uma mesa retangular. Depois fez mais 3, 4 mesas. Então publiquei. As pessoas vinham buscar, mas queriam o dono. O que eu fiz? Quando eu recebi stick, então mandei fazer mais 10 mesas. Eu disse que precisava de mais 10 mesas. Então somou 14, 15 com mesa de bolo. Sucessivamente assim, comecei a juntar toalha. Quando vinha um cliente, quero vir alugar, é para quanto evento? Para dia X. A senhora tem que fechar. Eu dizia isso por quê? Dizia isso que tinha que fechar porque tinha que levar aquele valor e comprar toalhas. Vinha outro cliente, tinha que fechar para ir comprar aquele copos, pratos, etc. Até pouco mais ou menos, agora eu consigo, pelo menos 150 pessoas a 200 conseguem investir quando for um casamento. Um dos negócios que mais contribuiu para o seu crescimento econômico foi, curiosamente, a venda de garrafas de vidro, que custava 200 meticais por cada saco que continha 100 garrafas. Eu apanhava a garrafinha, cada saco metia 100 garrafinhas. Então juntava aquilo ali, quando ver que tem 100 sacos, então ligava para a pessoa, vinha buscar,
e vendia no coisa. Essa pessoa vivia no museu, vinha carregar com o caminhão dele, levava para lá, então me pagava logo. Nunca ficou sem me pagar, sempre me dava logo o cash. Se é 6, é 6, se é 7, é 7, se é 8, é 8. Dependia dos sacos. Então ele levava para o norte do país, o spin, Redson, etc, etc. São aquelas garrafinhas. Aquelas garrafinhas deu sucesso quem tinha cabeça. Quem não tinha não fez nada. Apesar das dificuldades, a empresa de decoração cresceu e continua a crescer a olhos vistos. Por isso, Cacilda quer adquirir mais materiais de decoração para aumentar o número de serviços que oferece. Ainda precisa, se houver alguém que pode me ajudar, aumentar aquilo que eu quero, poder ser mais que isso. Eu agora, neste momento, aparecem clientes que querem aquela tenda. Aquela tenda ali é muito caro. Eu não consigo comprar aquela tenda. Mesmo hoje teve um cliente que queria a tenda. Eu disse, ainda estou a vasculhar. Não tenho valor de verdade para comprar aquela tenda, mas sai mais em conta quando eu tenho tenda, porque aquela tenda de 100 pessoas, as pessoas querem. Às vezes apanho evento de 2, 3 dias, que começa de lobolo, casamento e cheguei a... Às vezes quer a mesma pessoa a fazer esse trabalho aí. Eu preciso aumentar o meu material para 3 dias. Assim estou a jogar. Por exemplo, se chega para 3 dias ver que já não tem toalha, eu tenho que levar a minha colega para vir a juntar ali, porque eu não posso perder o cliente. Com este crescimento, a sua rotina mudou completamente. Ela deixou de apanhar e vender garrafas, assim como parou de comercializar o pão. Agora ela desenvolve outras atividades para ter rendimento. O pão sim, parei também porque agora estou a fazer cuidados auxiliares. Estou a fazer cuidados auxiliares na cidade. Só ficou com o evento. Como eu dormo sempre lá no serviço, eu acordo de manhã, volto para casa, então chego em casa e faço os meus trabalhos. Por exemplo, se eu chegar a encontrar o cliente, quando tenho cliente, eu arrumo as coisas, levo a minha equipa, vou fazer o evento, arrumo as mesas, deixo. Depois daquilo ali, então, eles ficam a tirar quando já foi trabalhar, excessivamente assim. Hoje, já realizada, a Mana Cacilda ensina aos mais novos valores que são necessários para crescer como empreendedora. Devido ao seu trajeto, ela entende que uma das coisas mais importantes é nunca ter vergonha. O que eu deixo a mensagem para os meus irmãos é não ter vergonha, não ter complexo, porque tem que tirar vergonha para você fazer aquilo que você sabe que amanhã vai servir para mim. Porque quando as pessoas estavam a me ver, eu apanhar garrafinhas, estavam a me rir. Quando não te engana, andar a apanhar garrafinha, não sei quantos. Eu sei o que eu estou a fazer, mas depois de eu investir, é dali que despertaram mesmo o pão. O pão estava a dizer que o umbilical não faz nada, mas o umbilical faz, quando você tem cabeça. Porque aquele valor de fim do mês que leva as pessoas, do pão que paga no fim do mês, é aquele dinheiro que você diminui aquele dinheiro, compra o rancho, paga água e energia e compra comida. O resto do dinheiro mete no stick. Quando vem aquele dinheiro ali de stick, você faz um algo. Mas partiu de onde? Dali, daquela sujidade que você andava a apanhar. E eles estão a dizer que é sujidade. Por isso uma pessoa, quando sabe que eu não tenho nada, tem que tirar vergonha. Tirar vergonha, tirar vergonha, dizer que eu não posso fazer aquilo ali porque as pessoas vão me rir. Deixa, o cão que larda não morre. É isso mesmo. Por isso eu sou assim mesmo. Eu ia para a igreja de manhã, andava com plástico. Quando apanhava as garrafinhas de manhã, quando ia para a igreja, eu apanhava, escondia num sítio. Quando saía da igreja, passava a levar o meu plástico, ia para casa, excessivamente assim. Cacilda esboça largos sorrisos pelas suas conquistas, desfrutadas principalmente pelo neto, com quem vive atualmente, porque os seus filhos já estão em suas próprias famílias. Onde posso comprar ações e onde ficam guardadas? Compra ações no balcão de um banco perto de ti. As tuas ações ficam guardadas no banco. Podes ver o valor das ações no balcão do banco, nos meios de comunicação social e no website da Bolsa de Valores. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. E
E depois dessa história de vida e de batalha da mamã Cacilda Fernandes, vamos passar agora para a literacia que o IPEM traz-nos. E o Cláudio é que vai nos trazer essa mesma literacia. Cláudio, o que é que nos trazes hoje de especial? Especial mesmo para nós mulheres. Boa noite, Angélica. Boa noite, telespectadores do programa HNC. Em primeiro lugar, endereçamos seus agradecimentos aos entrevistados de hoje pela sua maravilhosa história de vida e acreditamos que será um incentivo para os novos empreendedores. Dicas. Primeira dica, une a sua equipa em torno do mesmo objetivo. Isto é, faça com que os membros da sua equipa compreendam a sua visão. 2. Não tem tempo ou dinheiro para cursos? Leia, pois a leitura enriquece a mente e traz novas soluções. Por hoje é tudo, Angélica. Agradecemos pelo espaço, pela disponibilidade e nos vemos no próximo programa. IPEM, existimos para as PMEs. Obrigada, Cláudio. O caro telespectador sabia que enquanto estiver a desenvolver um negócio, não pode ter vergonha desse mesmo negócio, pois só assim é possível prosperar e ter sucesso nesse mesmo negócio. Vamos passar agora para a nossa rubrica Dica de Sucesso. Já não é uma coisa, ungachavi uchava usiwanadzaka kwako kuva tandleka. Tiza leswi mbilu ya kwako kumbe wo zola swikotela, kumbe wo zola swigadzana, kumbe wo zola yini yenca, porque mundzuku va ta gama va ku hlamala va ku munhu luya a hi mu vona na yenca leswi a hi ko hlanya ku ve a nga hlanyi wa swi tiva leswi a yencaka swona. Ka nkama wa sweswi va makweza a hi tshikeni a ku vulavula a swi vulavula swa vanhu hi landza leswi mbilu ya ka kwako hi julaka swona. Tudo aquilo que uma mulher deseja, mesmo que seja tarde, é lutar e acreditar que um dia isso irá acontecer. Hoje eu estou aqui, trabalhei por baixo na minha casa, saí da minha casa, fui trabalhar embaixo do canhoeiro, onde sofri muita humilhação e fui agredido, os meus beneficiários também foram agredidos, mas eu lutei, não parei. Algumas minhas colegas pararam pelo caminho, mas eu fui sempre à frente, então eu continuo a dizer que vamos preservar, que vamos conseguir. Hoje tenho esse escritório, hoje tenho a escolinha, e hoje sou eu que ajudo estas mulheres. Outras mulheres já são empresárias, né? Outras mulheres já estão a estudar, outras estão-se a formar, já estão quase no último ano de licenciatura. Então é só preservar e acreditar. Wansati, ungadane, wansati, ayitizeni, antizo wako, yolo, iwona utaka kuhluvukisa, iwona utaka kukulisa, ungafambeli ntshaku yana mahlweni. E é assim como nós terminamos o nosso programa de hoje. Parabéns a toda a mulher moçambicana. Parabéns para mim, parabéns para si. E juntas formamos um país melhor. Voltamos daqui a 8 dias. Agradeço em meu nome e em nome da minha equipe. Até lá, fique bem. Este programa é patrocinado por Produção, Parceria, Apoio